Hello, minhas sabidonas maravilhosas! Sejam todas muito bem-vindas! Hoje estou com um convidado super especial aqui para falarmos aí sobre os nossos objetivos, foco e resultados. Ninguém melhor que o Silvinho aí, né, para falar sobre isso também aqui conosco. Sejam todas muito bem-vindas. Se vocês perderam algum episódio, vocês conseguem escutar pelo Spotify ou assistir pelo YouTube. Basta digitar lá Café das Sabidonas que você terá acesso tanto no Spotify quanto no YouTube aí também, tá bom? Para quem está escutando pelo Spotify, vou pedir que você vá lá e avalie, né, o nosso canal, o nosso podcast aí com vocês. Isso é muito importante para que o nosso trabalho possa chegar em outras pessoas também. E se você estiver assistindo pelo YouTube, já vai lá, avalia também, já se inscreve no nosso canal, deixa o seu like no vídeo aí para que ele possa também estar chegando a outras profissionais, tá bom? Meus amores, vocês não sabiam que eu ia trazer o Silvinho aqui hoje, né? Nem eu sabia. Fui pego de surpresa. Mas é que esse final de semana nós estávamos falando sobre o tema do café de hoje e o Silvio ele tem tanto para contribuir. Nós conversamos muito sobre muitas coisas, assuntos profundos, sabe aqueles assuntos profundos que a gente entra e vai levando para outros lugares? E eu falei assim, cara, Aqueles assuntos que tu fica viajando. Bom dia, Fê, maravilhosa! E aí eu falei assim, tu tem que participar desse café para que elas possam entender como que Tem que botar o funciona. nome, né? Do café. Coloca para nós aí. Para elas entenderem como funciona a nossa mente e como que nós organizamos toda a nossa demanda de objetivos, de sonhos, prioridades e onde que realmente está o nosso foco e o que traz os nossos resultados, tá bom? Qual era o nome da live mesmo? Objetivos, peraí que agora eu vou ter que pescar aqui. Senão eu dou um jeito Tá no aqui. meu outro coisa. Não, eu olho aqui. Um segundinho, meus amores. Aqui, ó. Como organizar as metas metas de 26, tá? Como organizar. Tá, já entendi. Bom dia, Fábio, doutora Fábio, maravilhosa. Bom dia. O celular ficou um pouquinho distante hoje de mim aqui, mas eu já vou pegar o celular do Silvinho para que possamos dar atenção para vocês aqui. Bom dia, Andressa, maravilhosa. Bom dia. Vamos lá, então, meus amores. Bom dia, Lili. Lili sempre por aqui também. Buenas, quando nós pensamos em alguns episódios para trazer aqui para vocês, eu sempre falo isso para o Silvio, né? Nem só de conteúdo técnico nós vivemos, prosperamos e conseguimos os nossos resultados. Requer muitos recursos, requer outros tipos de conhecimentos para que você, de fato, alcance, né, os seus objetivos, os seus resultados e tudo mais. Então, eu não posso vir aqui para vocês e metralhar toda vez só conteúdo técnico, peeling, limpeza, skincare, cosmetologia, mas e o restante? E aí eu vou cobrar de vocês, como é que vocês não estão tendo resultado? Porque não é só isso. Não é só conteúdo técnico que você vai alcançar os seus resultados. E por isso trazer o Silvinho aqui para falarmos sobre isso, porque a gente traz muito forte isso para dentro da nossa comunidade, dentro das nossas aulas. É óbvio que a gente traz muito dos pilares, né, que sustentam ali a nossa prática clínica, teorias e tudo mais, mas dentro da nossa comunidade a gente fortalece ainda mais as alunas afirmando que não é só isso, não é, Silvinho? Verdade. Uma colega ali perguntou, acho que ela chegou no meio do caminho ali. Sim, os cafés das Sabidonas estão no Spotify também, tá? A gente tem casos ali de muitas alunas que vão para academia, escutam no carro quando estão indo para algum lugar, aproveitam esses momentos para escutar com áudio, né? Então, sim, o Café das Sabidonas também está no Spotify. Só digitar Café das Sabidonas no Spotify que vai aparecer lá todos os episódios para vocês. Foi até um orgulho para nós agora, né, Grazi, final do ano, que o Spotify, ele tem uma brincadeirinha que ele faz no final do ano, que ele mostra para cada pessoa que tem o aplicativo do Spotify quais foram as coisas que mais ouviram no ano, né? E a gente recebeu de muitas alunas que a coisa que elas mais ouviram no Spotify do ano delas foi o Café das Sabidonas. Ai, eu achei lindo, muito legal, fiquei muito legal. emocionada. Nós nos emocionamos, inclusive, essa semana nós estamos completando 1 ano de Café das Sabidonas e eu fico muito emocionada porque tem muito trabalho por trás, mas depois a gente vai falar sobre isso com vocês, tá bom? Rê, maravilhosa, bom dia! E aí, quando nós estávamos falando sobre isso, eu falei, Silvio, a gente precisa trazer um café para as meninas sobre metas mesmo, objetivos, para que elas possam organizar o ano. E a gente pensou, será que isso já não passou? Afinal, nós estamos quase em final de janeiro.
E não, né? Porque tem muitas pessoas que ainda ficam perdidas ou organizam metas completamente surreais ou não sabem como se organizar ou simplesmente fazem o que os outros estão replicando e não aquilo que faz sentido para você. E quando nós chegamos nesse pilar, inclusive isso o Silvio falou, né? E aí eu falei, qual é a primeira coisa que a gente precisa ter para realmente traçar essas metas sem que você observe o restante, e sim observe as suas reais necessidades. E aí o Silvinho chegou no primeiro... eu tô sem o meu... Vou precisar de um carregador. Pega aquela bolsinha lá pra mim, ó, marrom. A marrom? Pera aí, um Tá. segundo. Senão eu não vou conseguir riscar aqui. Ó. Essa bolsinha é de guerra, né? Essa é. Tem 200 anos. Tem tudo aqui. Buenas. E aí, qual era o primeiro ponto, né? Sobre romper o padrão das coisas. E a gente entrou num assunto muito profundo sobre isso ontem. Eu queria que tu trouxesse para elas essa tua visão, Silvinho. Assim, ó, gente, o que eu penso, né? A Graziel, a gente traz muito conteúdo técnico, aplicável, e só que é importante a gente sempre alinhar, no meu ponto de vista e da Grazi, né? Alinhar conteúdo técnico com linha de raciocínio, né? Você tem que ter uma linha de raciocínio, você tem que ter o teu pensamento, o teu conhecimento, a tua ideia, ela tem que estar muito conectada com o teu conhecimento técnico, né? Não é uma coisa nem outra, são as duas coisas. Então eu acho que a gente vai querer trazer isso um pouco para vocês, né, hoje, né? Qual é a linha de raciocínio que nós usamos para crescer nos nossos negócios, né? Que, graças a Deus, nos últimos anos vem crescendo muito. E a gente tem alguma linha de raciocínio para trazer isso, né? E ontem, conversando com a Grazi sobre essa live de hoje, eu coloquei que uma das coisas que eu acredito que nos fez crescer profissionalmente e que vai fazer crescer também vocês profissionalmente, qualquer negócio, não, independente se é a área da estética ou não, é quebrar o status quo, né? O que é o status quo, né? Status quo vem do latim, né? Que é o padrão das coisas, né? E eu percebo que normalmente as pessoas que mais crescem profissionalmente são as pessoas que elas quebram o status quo, elas quebram o padrão das coisas. Elas não simplesmente aceitam as coisas como elas são. Elas buscam coisas diferentes, elas tentam trazer coisas novas, renovar, né? Se vocês pegarem as pessoas que vocês mais escutam, assistem, admiram na área da estética, vocês vão perceber que todas essas pessoas, elas têm uma coisa em comum, que elas quebraram o status quo, elas quebraram o padrão das coisas, elas não simplesmente aceitaram as coisas como elas dizem que tem que ser, né? Então eu acho que isso é um ponto inicial, tá? Se tu quer se destacar na área da estética ou qualquer área da tua vida, no meu ponto de vista, a primeira coisa que você tem que fazer é não aceitar o padrão imposto das coisas, né? Então, assim, não querendo entrar na área técnica de vocês, né, que a Grazi vai trazer, mas vem muito para a própria área técnica de vocês. Ah, não, porque peeling se finaliza desse jeito, porque eu aprendi assim. Ah, não, limpeza de pele para emoliência tem que usar isso aqui, é isso aqui, ponto. Por que isso aí? Quem disse que é só assim? Quem disse que se finaliza um peeling só desse jeito? Quem disse que para melasma tem que fazer apenas isso? Quem disse? Por que tem que ser assim? Então, esse tipo de coisa, quando você começa a romper essa barreira do aceitar o padrão das coisas, você começa a ir para um outro mundo. A tua mente abre, a tua mente expande, né? Tu consegue alcançar coisas diferentes. E eu tenho certeza, se vocês pensarem, listem as 5 profissionais que vocês mais admiram na área da estética. Vocês vão perceber que essas 5 têm em comum isso. Elas quebraram a barreira do padrão imposto das coisas. Elas buscaram além, elas fizeram o quê? Elas se questionaram. Exato. Elas simplesmente não aceitaram que limpeza de pele se finaliza assim, que peeling se faz assado. Não. Elas buscaram coisas diferentes, elas simplesmente não aceitaram, né? Foram buscar as coisas como elas são. Elas foram buscar fora do padrão imposto, né? E eu falei isso pro Silvio ontem também, quando nós estávamos falando sobre o café, que muitas vezes alguém te traz uma palavra, um conteúdo, às vezes uma palavra é o suficiente para romper aquela barreira, para fazer a sua expansão de consciência, para te tirar da bolha, né? Porque cada um de nós, vocês, todos nós vivemos em uma bolha.
cada um tem a sua, né? Em algum momento a nossa aqui ela se encontra dentro do nosso conteúdo técnico, mas muitas coisas que são realidade para nós, muitas vezes não são realidade para vocês e vice-versa. E por isso que muitas vezes, e um dos pontos que nós vamos trazer já falando para vocês aqui lá no final, até já adiantando, é saber filtrar o que realmente faz sentido para você, que também está correlacionado com esse status quo do romper. Você precisa questionar por quê? Para perceber se aquilo realmente faz sentido para você, dentro do contexto do seu negócio, da sua vida, dentro de vários. Questionar o porquê, da onde tiraram, quem falou, será que realmente é assim? É que nem o organizar meta, né? Ah, vou desenhar um mapa mental. Será que aquilo não vai estar... A gente vai falar sobre mapa mental, sobre você saber visualizar ali, mas será que você realmente precisa deixar isso na parede, no banheiro, para que você fique olhando constantemente aquilo ali e te ative daqui a pouco um gatilho de ansiedade, te leve para outro lugar? Então, qual é o ponto que faz sentido para você? Não, eu fiz isso e super funcionou para mim, não me deu, né? Nenhum tipo de transtorno, etc. Ótimo, beleza, mas se agora te levou para outro lugar, será que aquilo realmente faz sentido? Isso é o questionar. Isso é você olhar o que todo mundo está fazendo e entender se aquilo faz sentido dentro do seu contexto, tá entendendo? É uma coisa que a gente também entende, e somos humanos, eu acho que normalmente quando nós simplesmente corremos como é o padrão das coisas, de certa forma tu fica num estágio de conforto, né? É mais confortável tu simplesmente aceitar as coisas como elas são, o padrão, né? E trazendo para a parte técnica de vocês, é mais fácil simplesmente trabalhar com um protocolo pronto que eu aprendi na faculdade, num curso. É mais fácil, né? É mais fácil finalizar uma limpeza de pele e um peeling daquele jeito, daquele protocolo que eu uso. Isso, de certa forma, é o mais confortável, né? Então a gente acaba aceitando o padrão das coisas. Agora eu pergunto para você, será que esse confortável não é perigoso? Será que esse confortável vai levar vocês a um outro patamar? Eu vou dizer para vocês que uma das coisas que nos fizeram ao longo do tempo crescer profissionalmente foi isso. Foi entender que assim, o confortável ele é muito perigoso, né? O ficar no conforto, aceitar as coisas no padrão que elas são e mantê-las, é algo muito perigoso. Porque existe uma chance muito pequena de tu começar a se destacar fazendo a mesma coisa que todo mundo faz. Então você precisa começar a pensar fora da caixa, questionar por que as coisas são assim, será que elas devem ser assim? E tentem trazer isso para dentro da área técnica de vocês. Tanto que vocês percebem que dentro dos nossos cursos, Fórmula Home Care, Fórmula Peeling, o Lume, a gente toda hora tenta quebrar essa barreira com vocês, fazer com que vocês pensem, que vocês questionem. Nós não vamos simplesmente te entregar um protocolo pronto e dizer que vocês têm que fazer ele, não. É por quê? Mas será que está certo isso? E se eu fizer isso? Será que eu não consigo fazer melhor que isso? Se eu fizer diferente, se eu colocar outra coisa, e se eu for para outro lugar, é isso, é o movimento. É a questão assim que eu percebo, tá? O desconfortável é uma coisa muito importante profissionalmente. Eu até fico brincando, mas eu até estava falando com meu sócio na imobiliária semana passada, que teve uns 2 dias da semana que estavam muito calmos. E eu falei para ele, cara, tem alguma coisa errada. E ele, por quê? Cara, porque esses 2 dias eles estão muito calmos. Tem alguma coisa errada acontecendo, eu não estou acostumado com isso. Eu estou acostumado com todo dia estar em alguma situação desconfortável para resolver. E para mim isso não é um problema. Eu gosto do desconfortável. A gente deveria aprender a se acostumar com o desconfortável, sair daquele conforto, sair do padrão imposto. A gente tem que estar no desconforto diariamente, gente. Deixa Isso eu nos faz trazer evoluir. um exemplo de vida real para vocês, que inclusive foi um exemplo que nós falamos ontem, sobre ganhos financeiros, né? Nós falamos aqui sobre algumas partes técnicas, sobre peelings, né? Sobre vocês questionarem os protocolos. E sobre ganhos financeiros, eu falei isso para o Silvio, né? Silvio, quando nós estávamos no nosso primeiro ano de relacionamento, eu não lembro exatamente qual era o contexto da nossa conversa, mas eu perguntei para ele, assim, sobre... como seria, né, ganhar R$ 1 milhão? Porque para mim, naquela época, 10 anos atrás, eu pensava assim, meu Deus, né, quanto seria R$ 1 milhão? Meu Deus. Será que dá para segurar na mão? Exato, tipo, isso não se passava pela minha cabeça, tá entendendo? Só que o Silvio, ele trabalha com obras, construções e etc. Então, ele sempre lidou com valores altos para construir e etc. Então, para ele, aquilo ali era uma coisa, tipo assim...
Nossa, mas isso. Aí ele pegou, olhou pra mim e disse: Nossa, mas isso não é difícil. Aí eu assim: Meu Deus, mas como assim? Quanto seria 1 milhão de reais? E aí depois que nós começamos a empreender juntos, trabalhar juntos e trabalhar, né, com infoprodutos e tudo mais, eu comecei a perceber que realmente aquilo ali talvez não fosse assim tão difícil, né? E aí o que que acontece? Ele rompeu uma barreira na minha cabeça que eu falei assim: Nossa, pra mim é algo tão surreal, tão longe. E para aquela pessoa, não. Então, a gente sai daquela bolha, sabe? A gente sai, a gente Uhum. rompe, é uma expansão de Rompe consciência. o padrão imposto, né? Rompe o Exatamente, padrão sabe? imposto. Então, É. e aí, quando nós vamos para congressos, né, eventos, toda vez que você se põe em um lugar que não é o seu de costume, você vai estar rompendo isso, você vai Barreiras. estar tendo um Uhum. aumento de consciência, porque você vai estar com outras pessoas que pensam diferente de você e, consequentemente, podem te levar para outro lugar em nível Uhum. de consciência, entende? E o primeiro ponto para você trazer conquistas, né? É romper o padrão de pensamentos que você foi educado para. Porque muitas vezes a gente vem de uma criação, a gente vem de toda uma história, um histórico familiar que te coloca, te molda a É um aquilo ali. determinado Uhum. sistema, alguma coisinha assim, entende? Aí quando vem alguém de fora ou você se coloca fora dessas situações, você simplesmente rompe. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando para vocês? Estão conseguindo entender o que nós estamos trazendo aqui para vocês em relação à expansão de consciência, se colocar em meios, né, de networking, comunicação, para que você realmente consiga entender outros universos, por mais que num primeiro momento não faça parte da sua É realidade que, ainda. como a Grazi estava falando a questão da bolha, né? Tu tá numa bolha, então nessa bolha existe um padrão, né? Você trabalha em cima daquele padrão, as coisas funcionam de um jeito. Se você sempre se manter naquela bolha, se você não romper aquela bolha, é aquilo que tu vai ter. Tá? Eu vou dar um exemplo, vamos para a parte financeira. Não estou dizendo que é pouco ganhar isso, tá? Não é. Mas a questão é, digamos assim, eu fico me imaginando conseguir uma meta de ganhar 10 mil por mês sempre. Cara, é uma meta alcançável, e na tua cabeça tu trabalha para ganhar 10 mil por mês. Mas, cara, tu acha que não consegue ganhar 20? Não existe isso, como ganhar 20? Eu não ganhei nem 10, como é que eu vou ganhar 20? Tu entende que às vezes nós bloqueamos a nossa mente, a nossa expansão de pensamento, de consciência. E a gente trava nos 10. Sendo que é possível ganhar 20 por mês, não 10. Né? A gente sabe que é um 30, passo de 40, cada vez, 50. a gente sabe que é um passo de cada vez, mas a nossa mente tem que entender e aceitar que é possível sim. Se dentro da minha bolha, o padrão da minha bolha de convivência diz que eu tenho que ganhar, que 10 é o máximo e é isso que eu vou ganhar, então talvez a minha vida inteira vai se lutando para ganhar 10. Agora, se eu expandir a minha mente e entender que eu posso ganhar 20, eu posso chegar no 20. Tu tem objetivo, tu tem meta, tu pode chegar mais. Eu acho que isso é um ponto muito É, importante da meta. Óbvio que tu não vai poder botar metas na tua vida inalcançáveis. inalcançáveis, A gente mas vai você falar sobre isso. precisa também subir os degraus, né? Isso. Então, esse é o primeiro ponto, né? Trabalhar, romper aí o padrão das coisas, Uhum. questionar as coisas, não levar tudo sempre ao pé da letra ali, e também e trabalhar a sua mente, né? O seu Uhum. autodesenvolvimento. Então, um objetivo que nós temos, Silvio e eu, esse ano, é de nos colocarmos aí dentro de networking, cursos, autodesenvolvimento, né? Tanto pessoal quanto em prol do casal, em prol da empresa, porque isso é o que vai levar ao próximo nível. O seu entendimento sobre as coisas, né? E tem como facilmente trazer isso para dentro da área dos procedimentos de vocês, né? Então, isso para mim é o principal aqui para vocês, né? É vocês entenderem que dentro dos procedimentos, dos protocolos que vocês montam, vocês facilmente podem quebrar o padrão das coisas, né, gente? É o que a gente busca com vocês aqui sempre. Por isso que a gente brinca que a gente tem aquele inimigo comum que é os protocolos prontos e engessados. Porque realmente, né, quando tu vive só de aprender protocolos prontos e engessados que outros professores te ensinaram, o teu padrão máximo, o teu teto vai ser os protocolos prontos e engessados que tu aprendeu e tu nunca vai romper uma barreira. Né? Uhum. Então tragam esse nível de consciência para dentro dos procedimentos que vocês aplicam. Será que o suficiente é o protocolo que eu aprendi do professor XY? Será que eu não posso fazer mais que isso? Esse é o principal ponto. Esse é o principal ponto. O segundo, e que nós vamos trazer para vocês aqui, que é muito interessante, e Silvio e eu, ano passado, nós fortalecemos absurdamente isso em nós e dentro de cada tomada de decisão,
tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional, foi o que, Silvinho? O instinto, né? Instinto. Eu acho o instinto. Sabe, instinto, né? Algumas pessoas, como que se dizem, o sexto sentido, aquela vozinha que A fica intuição, intuição, martelando, a intuição. intuição. Aham. E toda vez que nós tomamos alguma decisão, tanto eu quanto o Silvio, nós não escutamos só aquela vozinha que fica, o que aconteceu, Silvinho? Deu errado. Ó, tudo bom. Teve reuniões, numa primeira reunião, a gente desligou a reunião, olhei pro Silvio, tu já sabe onde isso vai dar, né? Eu falei assim, sim. Passou aqui, acho que uma semana, 10 dias Aconteceu o que a gente pensou. no máximo, É. entendeu? Aconteceu o que a gente tinha falado. Então, assim, confiar, né? Claro que isso, quanto mais você estiver aflorado no seu autodesenvolvimento, se entender, se conhecer, se respeitar, mais você vai conseguir entender esse instinto, essa intuição, né? Essa vozinha que fala com você. Mas não deixe isso passar desapercebido em algum momento, né? Pare para escutar, porque aquilo ali vai dar sempre certo. Resumindo, gente, toda vez que tu tá pensando sobre algum assunto, ou conversando, ou tendo o momento de tomar uma decisão, automaticamente, a tua mente vai ter uma opinião sobre aquilo. Ponto. É impossível tu não ter uma opinião. Mesmo que não te perguntar, a tua mente automaticamente tem uma opinião sobre alguma coisa que tu tá ouvindo, né? Todas as vezes que eu não respeitei a opinião da minha mente, eu me arrependi depois. Resumindo, não teve uma vez que eu não me arrependi. E ano passado isso todas veio as vezes. muito forte para nós. Então, e isso é a questão do quê? É o teu instinto falando, né? E eu acho que as pessoas, muitas vezes, elas não respeitam o próprio instinto, elas não respeitam a própria opinião da sua mente, né? Muitas vezes elas se deixam levar pelas opiniões dos outros, ou porque assim, tem 10 pessoas numa sala, uma é tu, 9 estão pensando de um jeito e tu tá pensando do outro. Se as 9 estão pensando, tu vai junto com elas. Mas quem disse que elas estão certas? Se o teu instinto está dizendo ao contrário. Eu aprendi no passado e quero trazer mais forte para esse ano a questão de respeitar, em primeiro lugar, o meu instinto. E eu vou te dizer, nós acreditamos hoje que o instinto, muitas vezes, ele vai estar na frente do conhecimento e do intelecto. Muitos. Antes do teu conhecimento, antes do teu intelecto, o instinto às vezes é muito mais forte e vai te entregar o caminho certo. E isso faz com que você tenha o que a gente teve provas reais, né, nas nossas empresas, é que quando você para se entender e observar o que aquilo realmente, aquela situação está querendo te dizer, você tem uma economia de tempo e dinheiro, e isso reflete no seu negócio. Muitas vezes você se deixa levar, né, como o Silvio disse, pela opinião dos outros, e você acaba perdendo tempo, né? Claramente aqui falando para você sobre empresa, sobre Sim. equipe e tudo mais, você fica perdendo um tempo com uma coisa que você já sabia que não ia dar certo, tá entendendo? Então, se escutar, né, e não ignorar, e como a gente disse aqui, muitas vezes isso passa do intelecto e do conhecimento, porque muitas vezes todo o contexto de conhecimento que você tem está te dizendo uma coisa, mas a sua intuição está gritando lá dentro, dizendo outra, e você precisa escutar ela, né? Então, se respeitar, eu acho que isso vem do se respeitar, né? O que eu penso também da questão da intuição, pessoal, que a gente chama de sexto sentido, instinto, né? Eu gosto de trazer a palavra instinto. É que o instinto também, o que é o instinto? O instinto é um conjunto de coisas, né? E dentro desse conjunto de coisas, o teu conhecimento, a tua experiência de vida, o teu intelecto, tudo isso está dentro do instinto. O instinto não é só não é uma coisinha só falando no teu ouvido. O instinto é uma bagagem que tu já traz contigo. É toda a tua experiência de vida, coisas que tu já viveu, o teu conhecimento, o teu próprio intelecto, tudo está dentro do instinto. Então, quando o instinto te fala alguma coisa, quando a tua mente fala para tu fazer alguma coisa, ela não fala do nada. Ela traz junto com isso uma bagagem de coisas que tu já tem e talvez que estão no teu subconsciente. Talvez tu nem saiba que tem, que saiba de alguma coisa. Mas o instinto ele traz isso à tona, digamos assim, né? Então o instinto não é uma coisa simplesmente espiritual. Não, o tem todo um contexto. O instinto é o teu conhecimento, é o que tu já tem de bagagem, né? Então, por isso que é tão importante respeitar ele. Eu acho que isso é um dos principais pontos que a gente tem que trazer no nosso negócio, sabe, gente? A Rê colocou aqui, Grazi Silva, está fazendo muito sentido. A Ira colocou aqui, sensacional. Eu estava... Iracara.
Iracaracas. Talvez, Iracaracas. eu não sei se é o nome dela, deve ser Coloca Ira. o nome para nós aqui. É sensacional. Eu estava falando isso sobre isso com meu marido e aceite por um diferencial. Levarei essa live como um sinal divino, com certeza. Bom dia, Gleice maravilhosa. Michelle aqui. Comecei a me relacionar com alguém que trabalhava com obras e também tinha acesso a valores mais altos. E minha mente começou a expandir. O primeiro passo é a expansão de consciência, né, gente? Isso é muito incrível. Eu comprei o curso Fórmula Home Care ano passado e desde então comecei a estudar muito e fazer muitas formulações. Foi um diferencial imenso na minha carreira, maravilhosa. Quebrar barreiras. A Anne colocou aqui, a intuição nunca falha para mim também. E olha que com frequência eu ia contra ela, é normal, né? A gente vai se deixando levar por outras situações. Medo, né? Às vezes a gente acha que... aí que tá, volta aquilo que eu falei no início da live, né? O confortável. Será que não é mais confortável aceitar a opinião dos outros, que já está pronta, ao invés de eu aceitar a minha intuição e talvez ser um risco? É o conforto, né? O conforto que é perigoso, né? O conforto que é perigoso. E aí, falando sobre metas, né? Eu falei para o Silvio, eu acho que é um grande erro que as pessoas cometem e que eu cometi lá atrás, eu acho que todo mundo já cometeu esse erro, é traçar as metas no final do ano ali, reavaliar suas metas, traçar as metas no final e início do ano. E passou ali 1, 2, 3 meses, você viu que aquilo ali pode ser que não dê certo, surjam outras coisas e você fica fixado naquilo ali. E aí você muitas vezes deixa passar oportunidades, deixa passar várias coisas, outras conquistas, porque você está fixando em algo que não era para acontecer naquele momento. Então, um dos pilares que a gente traz para dentro das nossas empresas é seja um camaleão. Né? Aprenda a se adaptar aos momentos, às oportunidades que estão surgindo. Uma coisa é o que você quer, outra coisa e bem diferente é o que o universo está te oferecendo naquele momento. Muitas vezes as duas coisas se encontram e isso é perfeito, maravilhoso, mas muitas vezes você precisa se adaptar às coisas, ao ambiente, a tudo que está acontecendo, que é o que você tem ali naquele momento, tá entendendo? Então não é porque você desenhou uma lista de objetivos, que a gente já vai falar sobre isso, que você precisa fixar naquilo aí e deixar passar outras coisas. Metas e objetivos, pessoal, são coisas que elas vão se adaptando conforme as coisas vão acontecendo à sua volta. Não é isso, Silvinho? Uma coisa que tu trouxe ali que eu acho interessante é dentro do economês, vamos dizer assim, né? Dentro do linguajar de economia, existe uma expressão chamada influência dos custos perdidos. Influência dos custos perdidos. O que é isso? Digamos que eu entrei num projeto, eu estou com um objetivo e iniciei ele. E ele não está dando certo. E aí eu penso, não, mas eu já comecei, eu vou insistir mais um pouco. E aí passa mais um tempo, mais dinheiro investido, mais tempo investido, e tu pensa assim, não, agora que eu não posso parar com ele, olha quanto tempo eu já estou nele. E passa mais um tempo, aquilo que tu está fazendo não está dando certo, e tu continua insistindo, não, mas eu já estou há 6 meses fazendo isso, eu não posso parar, não vou parar. E isso não está dando certo. O nome disso é influência dos custos perdidos. Então eu acho que isso é um primeiro ponto. Por mais que nós traçamos um objetivo, uma meta, às vezes as coisas não dão certo e a gente não tem que continuar com elas. Né? E se as coisas não estão dando certo, talvez não é o momento de continuar com elas e talvez seja o momento de a gente se adaptar para outra coisa. Eu acho que isso é importante também a gente manter. Nós não podemos ser engessados. Por mais que eu tenha traçado metas, pessoal, eu tenho o meu jeito de organizar minhas metas. Só vou fugir um pouquinho, tá? O que eu faço? Eu tenho o Trello, que é um aplicativo, até podemos trazer para vocês depois, que eu coloco minhas metas semanais, tá? E em cima das minhas metas semanais no Trello, todo dia de manhã, na minha agenda de papel mesmo, eu coloco minhas metas diárias, as coisas que eu tenho que fazer no dia, tá? Eu vou ser bem sincero para vocês, normalmente eu finalizo o dia fazendo no máximo 50% das coisas que eu anotei para fazer no dia. As outras 50% eu não faço. E por quê? Porque surgiram outras coisas mais importantes naquele dia e eu tive que mudar as minhas metas diárias. Se adaptou Eu tive que me adaptar. Eu olho minha agenda no final do dia, eu dou check no que eu fiz ali, né? Dou ok, eu vejo que metade das coisas eu não dei ok, porque eu não fiz. Por quê? Porque surgiram outras coisas. Então é importante a gente saber se adaptar. Né? Então, assim, não podemos ser engessados também nas nossas metas e nos nossos objetivos. Às vezes a vida, o momento, a gente precisa só entender como fazer, né? Então, acho que a adaptação, ela é algo muito importante, né? A gente tem aquela teoria da evolução humana, né, de Charles Darwin, né? Charles Darwin, né, que criou a teoria da evolução humana, ele trazia a questão de que não é o mais forte nem o mais inteligente
que evolui, é aquele que consegue se adaptar, né? Então essa é a teoria da evolução de Charles Darwin. Não é o mais forte nem mais inteligente que evolui, mas sim aquele que consegue, que tem a capacidade de se adaptar. É esse cara, é essa pessoa, é esse ser humano, é esse humano que vai conseguir crescer e evoluir. É aquele que tem a capacidade de se adaptar para os momentos. E não o mais inteligente, não o que tem mais conhecimento, não o mais forte, né? A gente tem essa ideia, às vezes, pensa dessa forma, mas eu vou dizer para vocês que uma característica muito mais interessante do que ser um gênio é ser a pessoa, é saber se adaptar. E se vocês observarem os nossos negócios, né, os nossos cursos, tudo que nós oferecemos aqui para vocês, como nós moldamos os nossos conteúdos para vocês, eles não são os mesmos de 10 anos atrás. Em essência, nós somos os mesmos, né, que estamos aqui com vocês diariamente, mas o nosso conteúdo, ele passa por diversas adaptações, os nossos negócios passam por essas adaptações também. Então, e um ponto que ainda está sobre na questão da adaptação é ser um pouco casca grossa, né? Não ter muito mimimi, porque muitas vezes você vai ter ali todo um planejamento, todo, né? E você vai precisar adaptar tudo isso no meio do caminho. E muitas vezes você vai precisar criar, né, essa armadura, né? armadura força, contra... né? Tem alguns pontos que a gente traz, que eu já trouxe para vocês a lista dos mandamentos, né, dos empreendedores, que é o mundo é cruel, as pessoas não são boas e ninguém se importa. E isso é o que vai fazer, é duro o que eu acabei de dizer, né? Olha que são os mandamentos que a gente traz. Até já postei, eu vou postar, vou ver se eu acho para vocês, mas isso é do Silvinho, tá? E quando o Silvinho falava isso lá atrás, eu falava assim, meu Deus, que horror, como é que ele é capaz de falar uma coisa dessas? E depois de alguns anos aí empreendendo, eu falei assim, meu Deus, o mundo é cruel, as pessoas não são boas e ninguém se importa. E isso, quando você absorve isso, automaticamente você cria uma casca, sabe? Uma armadura ali, entendendo que, cara, ninguém se importa, entendeu? Você, da porta para dentro, é o seu negócio, é o que você acha que está certo ali, e você tem que se adaptar da melhor forma possível. É duro muitas vezes? É duro muitas vezes. Muitas vezes você vai precisar deixar numa gaveta tudo que você tinha planejado em prol do que o momento está te exigindo. Olha que louco, né? Gente, no fim das contas, óbvio, nós temos pessoas que nos amam na nossa volta, vão nos apoiar, nós não estamos entrando nesse, na questão profissional, né? Na questão profissional, as coisas, o mundo ele é cruel mesmo, né? Eu não vou dizer para vocês aqui que o mundo é um arco-íris com nuvens coloridas, com chuvas de moranguinho. Não, a vida não é assim, né? É cruel, é cruel. Às vezes, quando você falha, o tombo é muito grande, né? E aí, se o tombo é muito grande, às vezes, tu mal vai ter pessoas que vão te puxar para cima de novo. Então, a gente tem que entender isso. Às vezes, a questão da adaptação é isso também. Às vezes eu falho, tenho um tombo, porque a vida ela é dura, ela cobra quando a gente erra. Só que ao mesmo tempo a gente tem que ser casca grossa de saber voltar, né? A gente tem que saber voltar, a gente tem que saber se adaptar. Então acho que isso é uma coisa importante também, a gente ser realista como as coisas são, né? A Ana Menezes, maravilhosa. Bom dia, Ana. A Vivi colocou aqui, bom dia, maravilhosos. Bom dia, Vivi. Eu quero e preciso desses mandamentos. E eu lembrei de mais um, ó. A vida é cruel, o mundo é cruel e as pessoas não são vai boas. falar que tem palavrão, né? Ninguém se importa e tem muitas pessoas ao seu lado, mas nem todas as pessoas do seu lado. Olha que louco isso, tem né? uma outra frase, tu esqueceu de uma, né? Na verdade. Tem uma outra que é sempre pior antes de melhorar. Sim. Olha, tem uma lista de mandamentos, realmente. Eu vou procurar porque eu tenho um print disso. E Essa em seguida nos pedem. Às vezes os nossos amigos, manda aquela lista pra mim. Eu vou lá e mando pra eles. Essa também é uma frase muito boa. Sempre pior antes de melhorar. Antes de melhorar. O que é, só para vocês entenderem o que é o sempre pior antes de melhorar. Normalmente quando tu tá num projeto, tu tá trabalhando demais, às vezes tu tá num ponto que tu tá exausto, tu não aguenta mais, tu acha que não... Porque normalmente quando tu tá num projeto e tu tá esgotado, começam as dúvidas se vai dar certo ou não, né? E normalmente, sempre, e às vezes o que acontece? Tu tá lá, tu tá indo, tu tá com dúvida, tu tá com medo. Normalmente, algumas pessoas travam e param. Se tu insiste mais um pouco, por mais que seja ruim, tu insiste mais um pouco, normalmente depois daquela tua insistência que vem a parte boa. Só que a maioria das pessoas não chegam nela, né? Então por isso que a gente brinca às vezes, quando a gente tá muito exausto, trabalhando de um jeito absurdo, com um pouco de dúvida se vai dar certo ou não, a gente sempre pensa naquela frase, cara, sempre pior antes de melhorar.
Então tá ruim agora, porque vai melhorar depois. Então a gente sempre sabe que é um ciclo. A Né? doutora Renata colocou aqui, eu quero e preciso desses mandamentos. Eu vou achar e vou postar para vocês. A Lívia colocou Tem uns aqui. mandamentos que tem palavrão que daí são meus, tá? Esse dá pra botar aí. A Lívia colocou aqui, para uma canceriana aceitar isso é difícil, é muito difícil. É. Mas é a mais pura verdade. A Rafa colocou aqui, meu namorado é meio Silvinho. Ah, também toma um choque de realidade com as coisas que ele fala, mas é bom, né? Porque às vezes é que nem eu falo pra você, a gente vive numa bolha, né? E aí quando a gente é exposto a algumas situações, algumas coisas, e pior que esses mandamentos, nós temos, pior não é o melhor, nós temos alguns amigos que são também empresários, empreendedores, e aí um deles esses dias, eu vou ter uma reunião lá, me manda os mandamentos de você. E eu falei assim, não, vou mandar. Então isso é muito, seja um camaleão e casca grossa, né? Sem mimimi, aprenda a lidar com a realidade de frente aí, tá bom? A gente tem que aceitar a vida como ela é, não adianta a gente simplesmente aqui falar só coisinhas positivas, sabendo que o mundo não é só de coisas positivas, né? Coisas positivas, exatamente. E o outro ponto aqui, que ainda está sobre isso, né, e também lá correlacionado com o nosso primeiro ponto que nós trazemos para vocês, é saber filtrar, né? Saber filtrar opiniões, saber filtrar o que está chegando até você, se aquilo realmente faz sentido, como eu disse para vocês ali antes, né, dentro do contexto em que você está inserida, qualquer coisa que estejam te apresentando, seja da parte técnica de produtos, protocolos ou até mesmo de metas, será que aquilo faz sentido para você dentro do seu contexto, dentro da sua realidade atual? Isso é um ponto que vocês precisam levar em consideração. Não é porque aquela pessoa... E aí, qual é o saber filtrar, tá bom? Vamos supor assim, vocês têm como admiração, nos tem, né? Como uma referência, uma admiração, e nós amamos isso e tudo certo. Só que nós chegamos em um lugar, e é claro que nós temos algo para compartilhar com vocês e para ensinar. Mas talvez não é 100% do que nós estamos falando para vocês que vai fazer sentido para você naquele momento, tá bom? Resumindo, questione o que a gente está falando para vocês agora. Filtrem. Aquela pessoa, eu não concordo com ela em 100%. Ninguém concorda com ninguém em 100%. Eu não concordo 100% com o Silvio. Ela não concorda em quase nada comigo. Nós estávamos em várias... Eu até falei assim, não, essa só pode ser Mercúrio retrógrado, porque eu tô falando A, você tá entendendo C, tu fala C, eu entendo D. Aí eu comecei a falar assim, por frase, nesse ponto eu concordo 100% contigo. Nesse ponto, porque ninguém concorda 100% com a outra pessoa. Às vezes você vai ficar com 5% do que aquela pessoa falou. Aprenda a pegar o que é interessante, o que é importante para você. Cansei de ir em cursos, gastar com passagem, hospedagem, ir no curso e putz, não era nada do que eu esperava. Mas eu saí com os meus 5%. Ótimo, perfeito. Aquilo, porque sempre que você se coloca em alguma situação, era para você estar naquela situação. Beleza. O que eu preciso aprender com isso? Eu vou pegar o que eu preciso aprender e vida que segue. Praticidade, entendeu? Então não é 100% do que a pessoa está falando que você precisa agarrar aquele 100%. Não. Aqui de uma live de 1h30, cada uma vai pegar o que foi mais interessante para si e tá tudo certo. Mas talvez não vá concordar com grande parte do que a gente está falando. Exatamente. Né? E eu, assim, trazendo para uma parte prática também, pessoal, professores, né? Todas vocês, se vocês estão aqui, normalmente as pessoas que nos seguem, assistem a live, são pessoas mais estudiosas. Então, assim, vocês têm professores, né? Na área da estética, enfim, na área de vocês. É questionar, é questionar. Tu não é obrigado a aceitar 100% do que um professor fala para ti. Né? E isso não vai fazer com que você goste menos ou mais dele, tu não é obrigado a aceitar o que um livro fala para ti. Tu não é obrigado a aceitar um que estudo de caso, como é que é o nome? Quando tu tem referência bibliográfica como é que se fala? Não é estudo de caso, esqueci a palavra. Artigos. Evidência. Tu não é obrigado a aceitar uma evidência científica que tu leu. Se tu não quiser aceitar 100% o que a evidência científica falou, tu não é obrigada. Quem disse que tu é obrigada? O poder do questionamento. Tu tem que questionar. Tu pode gostar de um professor, tu pode gostar de um tipo de estudo, de um livro, de um artigo, de uma evidência. Tu pode gostar dela, mas tu não é obrigado a concordar 100%. Se tu quiser concordar 80%, 70%, beleza. Por quê? Quem disse que tu é obrigado a concordar 100% com as coisas e o que é falado para ti? Então eu acho que é muito importante a gente ser questionador, né? Isso volta lá para a primeira parte que nós trouxemos, que é quebrar o status quo, quebrar o padrão das coisas, né?
Então, eu E gosto filtrar. de filtrar. Eu Filtrar o sigo que pessoas, chega. tem pessoas que eu admiro, mas eu não concordo 100% com o que elas falam e tá tudo ok. Então, a gente tem que aprender a filtrar e questionar, né? E saber filtrar o que chega e saber filtrar o que sai, né? Eu vou dar um Uhum. exemplo bem prático para vocês e que eu acho isso péssimo. Eu espero que vocês que estejam aqui não façam isso. Mas em congressos, né, que a gente vai visitar e tudo mais, frequentemente tem, obviamente, outros professores, outros docentes também. E as pessoas vêm até nós, né? Ah, porque vocês me ajudaram muito e etc. Se emocionam e a gente fica muito feliz com isso. E aí em seguida vem, porque eu prefiro o de vocês ao da fulana, ao da ciclana. Gente, não é esse o ponto. Todo mundo pode contribuir com você em alguma. E não É. precisa ser melhor ou pior. Você vai chegar para aquela pessoa e vai dizer: Você me ajudou nesse ponto, ótimo, sensacional, vamos junto daqui. Você não precisa diminuir o trabalho de ninguém para engrandecer o nosso, tá entendendo? Então, é saber filtrar o que chega e também saber filtrar o que sai de você, tá bom? Outro ponto aí. Fale, Não, Silvinho. mas é isso, a questão disso que tu falou realmente faz sentido, né? Porque às vezes as pessoas falam pra nós, ai, comprei o curso do fulano, mas Foi o teu é horrível. melhor. Todo mundo, de alguma forma, tem alguma coisa para oferecer. Certamente, pessoas que falam o mesmo assunto que a Grazi têm uma visão diferente que ela, que pode agregar para ti, que ela não sabe entregar, e tem coisas que ela entrega que outro não sabe entregar. E tá tudo bem. Então, tá tudo bem, né? Eu acho que isso aí é uma coisa que não é uma coisa que a gente se apega, né? É. Exatamente. O outro ponto é você, e aí ontem nós estávamos falando e o Silvio falou, né? Nossa, a gente ficou chato, né? A gente tá chato porque não é tudo, não é tudo que a gente quer, não é todos os lugares que nós queremos ir, não é qualquer coisa que a gente aceita. Eu falei assim, isso não é ser chato, isso é ser exigente. Seja exigente. Se você Eu tô insuportável, eu admito, eu tô se insuportável. você quer resultados diferentes, né, passe a ser exigente. Será que esse ambiente que estão te colocando vai contribuir de alguma forma para alguma coisa desses seus objetivos, dessas suas metas? Não, isso aqui não vai me contribuir para nada, só vai me cansar, só vai me dar uma boa de uma ressaca, só vai e não vai contribuir. Então, se tire desse lugar, entendeu? Você tem que aprender a dizer não sem a explicação. Eu falo isso para o Silvio. O não, ele muitas vezes é uma resposta completa. Você vai poder ir? Não. Ponto final. Não tenho que dar a explicação do porquê. A gente foi ensinado, né, a não porquê. Não porquê. Não porque tem muitas coisas que você não precisa se explicar. Ponto. O não, ele é uma resposta completa. Muitas vezes, tá? Então, Sim. tá, você vai ir em tal lugar, né? Pô, marcaram uma, não sei como é que estão chamando agora, um encontro, uma resenha, sei lá, entendeu? Ah, tá. Você vai ir, tá? Putz, não vou poder ir. Ponto. Ah, porque eu vou levar minha avó na academia, no jiu-jitsu. Cara, não importa. É não e acabou. Entendeu? Então você tem, se você traçou os seus objetivos, você tem que ser exigente em relação às coisas que te cercam. Tá entendendo? Tá fazendo A sentido pra questão aqui vocês? do ser chato nesse sentido, vamos dar um exemplo assim, tá? Não vou, não quero. Não, assim, ó, Bloqueei. cancelei. A questão é o seguinte, digamos, não precisa nem, vamos sair um pouco da área da estética. Ah, eu decidi esse ano que eu vou emagrecer tantos quilos. Então, para isso, eu não vou comer coisa fora da linha, não vou beber, não sei o quê. Ok, marcaram um encontro num bar lá com o pessoal, com os amigos. Daí tá todo mundo tomando uma cerveja, não sei o quê, e tu não tá. Ah, tu não vai tomar nada? Não, vou tomar minha aguinha, vou tomar o meu suco. Ah, mas por que vai beber? Tá todo mundo bebendo. Por que não? Ponto. Né? Às vezes parece ser chato, parece ter algum chato fazendo esse tipo de coisa. Mas se tu tem um objetivo, às vezes tu vai ter que ser o chato. Né? Sendo bem sincero, ninguém. É difícil tu alcançar. Se tu tem grandes objetivos na vida, grandes metas, é difícil tu alcançar todos os objetivos e metas sem dizer muitos nãos, sem ser o chato. Às vezes tu vai ser o mala sem alça e ponto, mas não tem muito o que fugir. Dependendo do que tu quer para tua vida, tu vai ser em algumas coisas um mala sem alça, o chato, e tá tudo bem, e às vezes as pessoas não vão gostar disso, e tá tudo bem, é a Tá opinião tudo dela, bem. vou continuar sendo chato. Então é isso que a gente precisa entender, sabe? Às vezes o que é soberano na minha mente? É alcançar alguma coisa? Então, cara, nesse momento eu preciso alcançar isso. Depois eu volto e faço isso contigo. Ponto. Faz parte, né? Então a gente muitas vezes precisa ser o mala sem alça do grupo, dependendo do que a gente quer alcançar, né? A Sueli colocou aqui, ó. A Rafa colocou antes, ó. A vida não é um morango de amor, não é mesmo? A Lorena colocou aqui, ó. Pegando uns sermões do Silvinho logo pela manhã. É isso. Vou virar pastor agora aqui.
A Sueli colocou aqui para nós, ó, verdade. Tem que ter um objetivo e falar não, doa a quem doer. E é isso, entende? Eu falo pro Silvio muitas vezes, a gente foi ensinados a isso, né? Não porque tal coisa. Gente, não preciso ficar me explicando, entendeu? Gente, acabou. Não, e ponto. Não, não, já é uma resposta completa. E acabou. O não é libertador, é verdade. A Ou não, Regina a falou. Libertador. E aí, sobre isso para vocês, ó, trazendo um exemplo bem prático, tá? Semana passada nós nos encontramos, eu e as minhas amigas, enfim. E eu tenho uma amiga que ela viaja muito. O objetivo de vida dela é viajar. Acabou, entendeu? O objetivo dela é esse. E aí, esse ano, a gente conversando sobre objetivos, sonhos e etc. E aí ela falou assim: não, o meu objetivo esse ano é trabalhar, ganhar dinheiro, ganhar muito dinheiro e etc. Eu disse, nossa, amiga, sensacional. E aí, beleza, papo vai, papo vem, ela me solta assim, não, é que, olha só, esse é meio do ano, eu não posso marcar nada, porque eu vou viajar para tal lugar. Eu falei assim, amiga, teu objetivo não é trabalhar e ganhar dinheiro, porque o teu objetivo, ele é viajar, o teu objetivo de vida é esse, entendeu? Então, por que eu tô trazendo isso para vocês? Qual é o seu objetivo? As suas ações estão de acordo com aquilo que você realmente está desejando? Isso é ser exigente. Muitas vezes Exato. você vai precisar fazer coisas que você não faz. Mês sim, mês também ela tá viajando, entendeu? Um final de semana sim, o outro também ela tá E tá tudo viajando. bem. E tá tudo bem porque é a vida que ela gosta, que ela quer. Mas se ela quer outras coisas diferentes, ela vai precisar fazer alguma coisa diferente, não o que ela sempre faz. E esse é o ponto para vocês também. Ninguém consegue algo diferente fazendo sempre a A mesma coisa, mesma né? coisa, Não tem não tem, como. não vai encaixar. Então, o que que A você, matemática não fecha. qual é o objetivo que você desenhou? Qual é o objetivo que você está emanando para o universo e quais são as ações e o movimento que você está criando para aquilo ali? Estão condizente com algo? Por exemplo, eu quero hoje, esse ano, alcançar o shape. Eu e o Silvinho, a gente tá. Nossa, fumou aqui, Silvinho. Eu e o Silvinho, a gente tá focado, a gente tem um casamento para entregar aí, né? A gente tem que estar. Nós estamos focados. Então, o que a gente passou a fazer? Pô, ontem a gente deu uma avacalhada, né? Mas a gente avacalhava sempre. Então, assim, a gente quer. Colocamos lá o objetivo, meter o shape esse ano. A sua alimentação está de acordo, você está treinando, você está fazendo o movimento e as ações necessárias para que isso aconteça? Ou você quer o objetivo de emagrecer e tá lá, né, pedindo pizza dia sim, dia também, fast food, tratando a sua alimentação, né, da pá virada? Então isso não condiz, tá entendendo? Tá fazendo sentido para vocês o que é ser exigente e o que você desenha tem que estar de acordo com as suas ações e os movimentos que você cria para aquilo? A questão também, né, Grazi, até trazendo para uma parte um pouco mais técnica de vocês, eu quero me destacar no mercado de estética facial em um nicho específico. Eu quero crescer, eu quero me destacar, eu preciso, assim, ó, eu ainda não sou tão conhecido na minha cidade, eu preciso ser a número um, eu quero ser a mais conhecida. Quando alguém pensar em esteticista facial na minha cidade, eu gostaria que o meu nome fosse o primeiro a ser pensado. Mas e aí, o que tu está fazendo para que isso seja alcançado? Você está aparecendo mais nas redes sociais, por mais que você tenha vergonha? Você está buscando criar protocolos e procedimentos novos que saiam daqueles procedimentos padrões que todo mundo faz? Tu está criando as possibilidades. As coisas não acontecem se você não se abrir e não criar as possibilidades. Então isso também eu acho para a área de vocês é muito importante. Às vezes a gente reclama que a gente não está bem, mas assim, realmente, o que que tu está realmente fazendo? Olha no espelho e pensa, cara, o que que realmente eu estou fazendo para mudar? E assim, eu estou insistindo, né? Eu estou sendo casca grossa ou estou, né, indo devagar, recuando. E aí, assim, muitas vezes, ainda sobre isso, né, sobre o seu criar os movimentos e ações necessárias para que tal objetivo aconteça, você precisa entender que muitas vezes você vai precisar obrigatoriamente abrir mão de alguma coisa. Então, isso que nós estamos ontem, 35 graus na sombra aqui no Rio Grande do Sul, tá bom? Silvinho e eu estávamos trabalhando, porque domingo geralmente são os dias que nós fazemos as nossas gravações. Pô, domingo, a gente podia estar no almoço da família, a gente podia estar, Nós né? tivemos Nós churrasco. tínhamos uma churrascada com os Nós amigos, tínhamos churrascada na piscina meio-dia. nós tínhamos compromisso, E não nós tínhamos fomos. outras coisas. Pô, domingo vocês vão gravar. A gente cansou de ouvir isso dos nossos amigos e da nossa. Pô, Dos domingo, pais. Dos pais. domingo vocês vão fazer isso, eu não acredito.
E aí é o nosso dia de trabalho, o nosso dia de gravação. Muitas vezes a gente abre, hoje a gente se permite, tá, ó, vamos pular esse domingo, porque a gente já tem, né, um banco ali de conteúdos, a gente pula esse domingo e tal, mas não são todos. Ontem, por exemplo, a gente resolveu focar no nosso trabalho. Então, qual é o seu objetivo? Porque a gente tem um objetivo muito claro e específico que depende que a gente abra a mão muitas vezes, né? Não estou dizendo para vocês virarem aí, né, as malucas, mas você precisa entender que requer movimentos e ações condizentes com os seus sonhos e os seus objetivos. É aquela outra, é uma frase que até por muito tempo era a frase que estava no nosso quadro na cozinha ali, né? Escolhas e consequências, né? Escolhas e consequências. As tuas escolhas definem a tua consequência. Então, não tem como eu te falo, não tem muito o que fugir, não tem muita mágica, né? É ou não é, né? Então não tem muita mágica, não tem muito para onde fugir. É que nem muitas vezes a gente abre caixinha e as pessoas colocam ali, né? Ai, meu engajamento tá ruim, como que eu consigo mais visualização? Aí você entra no Instagram da pessoa, a última publicação foi mês passado. E aí? O que você está fazendo para expandir? Né? Milagre não acontece. O milagre ele acontece quando ele encontra o terreno todo organizado com as ações e os movimentos ali acontecendo, né? A Rê colocou aqui, o não para mim tem sido libertador. Foi libertador para mim também, tá bom? A Vivi colocou, eu preciso ser chata, é desafiador para mim. É desafiador, mas é libertador, juro para vocês, tá? É sobre seus objetivos, é sobre você, sobre entender que somos prioridades, com certeza. A Gleice colocou aqui, ó, passei 21 dias sem açúcar no mês de dezembro, foi desafiador e peguei muito nome de chata. Porque ia para os rolês, né, e não comia doce e açúcar. Aí tá tudo bem, consegui, exatamente. Só você sabe, é você contra você. No final das contas todas, é você contra você. A tua maior luta, não, isso com certeza. A tua maior luta nunca vai ser contra o concorrente, contra o mercado, a tua luta sempre é contra a tua própria mente, né? A tua mente. O teu grande inimigo é a tua mente, sempre, né? O teu objetivo nunca sinceramente, o teu objetivo não é vencer a concorrência, vencer algo nesse sentido. O teu grande objetivo de vida deveria saber vencer a tua própria mente, né? Acho que esse é o principal. Exato. E não é fácil, né? A gente, muitas vezes a gente perde, tá? A Anizinha colocou ali, ó, a Anne maravilhosa da nossa equipe técnica, ó, produção de conteúdo aí na minha pedra no sapato. A gente vai resolver isso esse ano, tá bom, dona Anne? Temos alguns workshops aí pela frente ainda. A Nathalie colocou aqui, peraí que fugiu, ó. Acho que a minha meta é saber falar não, vivo me explicando de forma desnecessária. Eu falo eu falei isso ontem pro Silvio, Silvio, para de ficar te explicando, é não e ponto. E sabe o que é legal? Sabe o que é o legal do não sem explicação? Óbvio, olha só, não é pra ser mal educado, né? Ninguém aqui quer ser mal educado, mas às vezes o não é o não, né? É legal, às vezes, quando tu diz um não que não precisa de explicação e a pessoa fica ali esperando uma explicação e tu não vai dar. Isso é libertador. Isso é libertador. Buenas. E aí, falando sobre os objetivos aqui, né? Uma coisa por vez, tá? Uma coisa por vez dentro daquilo que faz sentido para você. Vamos pegar aqui ganhos financeiros, por exemplo, tá bom? A gente vai colocar ali, eu tenho o objetivo de ganhar 10 mil. Beleza, quanto que você ganha hoje? Bom, hoje eu ganho 1.000, 1.500, 2.000. Será que de 2.000 para 10 mil isso é alcançável? Sim, é alcançável. Mas será que eu não posso pular primeiro de 1.000 para 5.000? De 5.000 para... Entendeu? Vamos por partes, uma coisa de cada vez. Porque você precisa educar o seu cérebro a pequenas conquistas, pequenos ganhos. Isso vai te liberar dopamina, noradrenalina, que, é uma conquista, meu Deus, consegui, próximo passo. Agora, se você colocar uma coisa muito discrepante, muito longe da sua realidade, você vai se frustrar. Você vai, em algum momento, você vai olhar para aquilo ali, putz, isso aqui não vai dar certo mesmo. E aí, sabe o que acontece? Você não vai seguir nenhum dos seus outros objetivos, porque aquele ali não deu certo. Diferente de você educar o seu cérebro a pequeninas conquistas. Uma coisa de cada vez, entendeu? É um problema de cada vez, um leão de cada vez, um objetivo de cada vez. Tem um livro que eu até tenho aqui, depois eu peço para a Grazi mandar uma foto para vocês, que ele traz isso, né? Que dizem, nesse livro ele traz a explicação científica, tá? Que eu não lembro. De que o corpo, a gente tem essa mania muitas vezes de colocar metas muito altas, de pular para um degrau muito alto rapidamente, né? E isso às vezes nos frustra por não conseguir, por achar difícil.
e que normalmente, quando a gente começa a aprender a dar valor às pequenas conquistas diárias, semanais, tua mente começa a evoluir com isso e tu começa a ter mais conquistas. Então é importante a gente aceitar, respeitar e agradecer, né, as conquistas, as pequenas conquistas que a gente vai tendo diariamente, semanalmente, né? Então a gente tem que dar valor, né, pro degrau que tu sobe, né? Não simplesmente dar valor lá pro final, né? Que é aquela coisa que a gente fala, tu tá aqui, tu tem um objetivo lá na frente. A tua mente, ela não pode simplesmente ficar pensando no objetivo lá na frente. Ah, quando eu alcançar aquilo lá na frente, aí eu vou ser feliz. Ah, quando eu alcançar aquilo, aí eu vou estar com a vida ganha. Ah, eu vou estar feliz, eu vou estar tranquilo quando eu alcançar aquilo lá em cima. Cara, não funciona assim. E aí o que que tu faz no meio, no processo? Sofre? Não faz sentido, né? Então é importante aceitar e amar o processo até chegar no teu objetivo final. Então, o processo são degraus. Tu tem que aceitar, entender e aproveitar os pequenos degraus que tu tá subindo até o teu objetivo final. Não simplesmente achar que quando tu alcançar o topo, aí sim tu vai estar feliz. Isso não existe, senão tu vai passar a vida sofrendo. Então, assim, respeitar, aceitar as pequenas vitórias diárias é essencial, né? Que a gente fala, isso traz muito no estoicismo, né? O estoicismo, né, que é uma linha filosófica, né, que tem alguns filósofos estoicos. Posso trazer alguns livros para vocês aqui também, e eles falam muito isso também, que é o ame o processo, né? O meio já é o fim, né? Por mais que tu tenha um fim, tu quer um objetivo final lá, tu tem que amar o processo. O meio, o caminho já é o final. Tu já tem que amar, aceitar e aproveitar essa parte também. Então isso acho que traz muito essa questão também de você ficar feliz e aceitar as pequenas conquistas até o teu objetivo final. Exato, as pequeninas conquistas, um É. dia depois do outro, um problema, e aí trazendo para vocês para a realidade, né? Muitas vezes lá nos meus objetivos, né, eu colocava me tornar referência, mas e o contexto? Qual é o movimento que eu preciso fazer para que aquilo aconteça? Bom, me fazer mais presente nas redes sociais, estudar mais o quê? Qual é o ponto específico que eu preciso me desenvolver? Preciso melhorar a minha comunicação? Preciso melhorar a minha desenvoltura frente às câmeras? O que você precisa fazer? Então, vocês percebem que um objetivo, ele nunca vem só. Ele vem acompanhado de movimentos e ações que você precisa fazer naquele momento para conseguir aquele objetivo. Não é simplesmente você desenhar ali uma coisa e largar na folha e era isso. Não. Então, e assim, e separar os seus objetivos por categorias, né? Então, qual é o seu objetivo familiar, o seu objetivo profissional, o seu objetivo pessoal? Cada um desses requer de você movimentos e ações. Por isso que vocês não podem entupir as listas de vocês. Uma coisa por vez. Para vocês entenderem, o meu objetivo ano passado em relação à nossa família era mais tempo de qualidade, porque todos os outros anos a gente trabalhou assim muito, 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 muito. A gente sempre teve tempo de qualidade junto, né? Mas a gente priorizou muito o trabalho. E aí o nosso desafio ano passado foi justamente equilibrar trabalho e tempo de qualidade. E quantas vezes a gente viajou ano passado, Silvinho? 19. E 19 vezes. Muitas dessas vezes trabalhando também. A gente levava Essas o viagens, trabalho. assim, normalmente o que acontece? Como às vezes no nosso nível de trabalho ali acaba sendo muito alto, a gente acaba muitas vezes no final de semana indo pra serra, né? Enfim, normalmente nesses finais de semana que a gente ia pra serra, a gente também trabalhava um pouco, a gente aproveitava para trabalhar. Mas a gente também conseguiu legal. equilibrar, esse era o nosso desafio. Então, esse foi o único objetivo que eu coloquei. Vamos só fazer isso aqui, dá certo? Isso aqui dando certo, a gente dá o próximo passo e assim por diante. As minhas metas pessoais eram melhorar a minha comunicação e isso segue, porque a minha principal ferramenta com vocês aqui é a minha comunicação. Então, eu preciso estar constantemente aperfeiçoando isso. Então, E adaptando, né? adaptando, eu fiz cursos de comunicação, autodesenvolvimento, postura, tudo isso está atrelado, entende? Então, uma coisa vem, um objetivo, ele sempre vem correlacionado com ações e movimentos que você precisa fazer. Fez sentido para vocês aqui? Para sabermos se estamos alinhadas aí. A dona Anne colocou aqui, ó, eu comemoro cada conquista, por menor que ela seja, cada passo é valioso, cada passo é muito valioso, muito valioso. E muitas vezes aquela conquista está na sua frente
e você trata aquilo assim, parece até irreal, né? Nossa, isso tá acontecendo de verdade. Então, para um minutinho quando você tem aquela conquista e tipo assim, cara, isso tá acontecendo de verdade. Hoje, cada fornecedor, parece bobo, né? Mas cada fornecedor que a gente fecha pro nosso casamento, fala assim, cara, isso é verdade. Eu tô fechando com o fornecedor que eu sempre quis, que eu sempre sonhei. Só que muitas vezes a gente tá na correria do dia a dia, fazendo mil coisas, mas olha como isso é legal, isso é uma conquista, a gente trabalhou para isso, a gente tá conseguindo tal coisa. Então, comemora isso, sabe? Um protocolo que você conseguiu desenvolver, um caso clínico que você conseguiu finalizar, que você não teve a reincidiva daquele melasma, daquela acne, isso é uma vitória. Isso é para poucos dentro da nossa área, tá entendendo? Então, espero que nós tenhamos aí contribuído com vocês em relação a isso, deixado todas essas metas e esses objetivos mais leves para vocês, tá bom? Que vocês não se cobrem tanto perante o que vocês veem nesse mundo perfeito da internet, que vocês não tragam essas comparações completamente desnecessárias para a vida de vocês, pessoal e profissional. Cada um tem a sua caminhada frente ao que está fazendo e conquistando da sua vida, e você precisa se tirar desse lugar de comparação. Por que que para o outro deu certo e para você não? Porque não era para dar, ponto. Para você deu certo outras coisas. Simplifica a sua vida. Tira esse peso, deixa as coisas mais leves, se organiza, tá bom? Com poucos objetivos, mas objetivos que Mas você se organiza. vai dar conta. Poucos objetivos, mas seja uma pessoa organizada. Isso muda o jogo, tá? Uma pessoa organizada, tu tem teus objetivos, tu consegue se organizar nesses teus objetivos, você consegue ser uma pessoa mais efetiva, mais eficaz, tá? Isso é muito importante. Aprenda a ser uma pessoa mais organizada. Exatamente. Amores, esperamos que tenhamos contribuído com vocês aí, que vocês tenham uma segunda-feira abençoada, uma semana iluminada, que os bons anjos coloquem a mão sobre vocês, sobre o negócio de vocês, que eles abram todas as portas das oportunidades e das possibilidades para vocês e para os negócios de vocês. Nós amamos vocês e até o nosso próximo café. Beijo. Fiquem com Deus.